Irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de poder adorar o Senhor no seu dia. Tivemos uma escola bíblica onde pudemos aprender coisas preciosas da parte de Deus. E agora à noite nós temos a oportunidade de ouvir a exposição da sua palavra. Então vamos pedir a Deus que Deus nos ajude, nos dê ouvidos para ouvir e olhos para enxergar aquilo que Deus tem na sua palavra. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos. Te damos graças, Pai, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é uma prova do Teu amor para conosco, porque o Senhor não nos deixou no vazio, ó Deus, vagando por esse mundo sem direção, mas o Senhor nos deu a Tua palavra, que é santa, que prova o Teu acolhimento para conosco, homens e mulheres tão pecadores que nós somos, mas tão amados, tão agraciados. Obrigado, Senhor, por isso. Nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor guie o pregador dessa noite, ó Pai, e que o Senhor lhe capacite para que ele possa pregar somente aquilo que a Tua palavra ensina, e nada mais do que isso. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17. Se você achou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do nosso Deus diz assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, pregar num texto sobre uma genealogia é uma coisa incomum, não é? Geralmente você não escuta pregações em uma genealogia. Imagina se o pastor Jefté inventa de pregar aqui em 1 Crônicas, onde você tem do capítulo 1 ao capítulo 9, só genealogias ali. A gente geralmente não tem esse costume de ouvir uma pregação numa genealogia. Mas o que uma genealogia tem a nos ensinar e no que ela pode nos edificar?
Por incrível que pareça, uma genealogia tem tantas coisas para nos dizer. Se você observar os nomes das pessoas que estão aqui, você vai ver como essa genealogia tem a nos ensinar e nos edificar, né? Então, as listas de nome nos livros de Esdras, Neemias, aqui também, todas elas têm um sentido nas Escrituras. Quando você olha lá em Esdras e Neemias, aquelas listas, elas serviam para garantir direitos de família e também para fazer distinção entre aqueles que voltaram do cativeiro, porque aí Israel agora tinha que saber quem era de tribo tal ou de tribo tal, ou seja, quem era de Levi, quem era de Dan, quem era de Assé, enfim. A maior lista que nós temos em toda a Escritura de genealogias, como eu já disse agora há pouco, está em 1 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9. E pelo que nós sabemos, o livro das Crônicas, ele foi escrito após o exílio na Babilônia. E ele tem um propósito, aquele livro. E um dos seus propósitos, naquelas várias genealogias, é procurar o verdadeiro rei de Israel. Quem é o rei? Nós voltamos, o povo foi para a Babilônia, depois de 70 anos, eles voltaram para a sua terra, para a Judéia, e aí agora eles precisam saber quem é o rei, porque eles não têm mais rei. A pergunta é, naquela genealogia, todos eles estão procurando, onde está o rei? O nosso rei. Quem vai se assentar no trono de Davi agora? E, pelo que nós entendemos, o rei não tinha chegado. O rei veio chegar anos mais tarde. E esse rei se chama Jesus. E aí eu quero lhe dizer uma coisa, que quando o rei chegou, muitos de Israel o rejeitaram. Porque eles pensavam que o rei viria como um grande homem poderoso. E não foi assim que ele veio. Ele veio humilde, foi colocado numa manjedoura, humilhou-se, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. É isso que a Escritura nos diz. Que rei é esse que dá a vida pelos seus escravos? É o Rei Jesus. Veja, ele é o verdadeiro e eterno herdeiro do trono de Davi. Mateus começa a sua genealogia dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E com essas palavras iniciais, Mateus começa o evangelho enfatizando duas verdades. A primeira dela é que Jesus é o filho de Davi. Ele é o herdeiro do trono, o verdadeiro rei de Israel. E a segunda é que Jesus é o verdadeiro herdeiro das promessas de Deus para Abraão. Segundo diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Jesus é esse descendente de Abraão, o verdadeiro herdeiro de todas as promessas de Deus para ele. É ele quem garante aquela terra que Deus disse para Abraão, olha, eu te darei um povo numeroso e uma terra. E Cristo sendo o nosso representante, ele é aquele que está diante de Deus e pode dizer assim, Pai, eu consegui, eu venci todas as coisas. E o Pai olha para ele e diz, então estão aí todas as promessas. É em Cristo que se cumpre aquilo que Deus disse para Abraão. É em Cristo que se cumpre o trono de Davi, o Rei eterno. Mas o evangelista Lucas coloca um terceiro ponto aqui. Em sua genealogia, em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, Lucas ligando Jesus até Adão, ele vai nos ensinar que Jesus, além de ser o herdeiro do trono de Davi e o herdeiro das promessas feitas a Abraão, ele também é o filho da mulher, o descendente, aquele que esmaga a cabeça de Satanás. Ele é aquele de Gênesis capítulo 3,15, quando a palavra de Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ah, meus irmãos, Gênesis capítulo 4, começa com Eva coabitando com seu esposo, e tendo um filho, e a Escritura diz
que Eva olhou para aquela criança e disse assim: adquiri um varão, o Senhor. Aí na nossa tradução está com o auxílio do Senhor, né? Mas no hebraico está o Senhor, Adonai. Porque a esperança dela é de que aquele filho prometido tinha chegado. Mas não era aquele. Não era Caim, não era Abel, não era nenhum daqueles homens. Era esse aqui. Era esse que Lucas está dizendo, que é o filho de Adão pela humanidade, não pelos seus pecados. É o herdeiro, é o filho da promessa, o qual Deus disse, ele virá e ele esmagará o diabo debaixo dos seus pés. Portanto, duas genealogias no Novo Testamento nos ensinam que o rei, o herdeiro das promessas, aquele que é a semente da mulher, que esmagará a cabeça do diabo, a serpente maligna, esse rei chegou. Essa mensagem enfatiza que Deus habitou entre os homens e que Ele é o nosso Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, Mateus nos apresenta uma genealogia que focaliza na chegada desse verdadeiro rei, e desse verdadeiro rei de Israel e de todos os eleitos de Deus. Mas quando nós olhamos para essa genealogia, se você der uma olhada a fundo, você vai ver que as pessoas que estão aqui, o nome de cada uma delas, meus irmãos, que negócio complicado. Aí você se pergunta, como pode Jesus ter vindo numa linhagem dessa, de pessoas tão pecadoras? Como pode que o homem Deus, aquele homem sem pecado, escolheu vir numa linhagem familiar como a de Manassés, do rei Manassés, aquele homem terrível, e daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre Manassés. Mas, meus irmãos, apesar disso, de pessoas terríveis, as quais nós encontramos aqui nessa genealogia, nós também vemos pessoas virtuosas, contudo, pecadoras também que falharam. Nós aprendemos com tudo isso, que essa genealogia nos fala sobre a grandeza da graça, da misericórdia e do amor de Deus pelos pecadores, revelada em Cristo. Aprendemos que o Senhor Jesus veio ao mundo por amor a nós. Portanto, o foco dessa passagem é ensinar: o rei chegou. Ele pertence a essa linhagem de pecadores. Ele é o herdeiro de Abraão e ele veio salvar os seus eleitos. Sendo o rei eterno, ele pode assentar-se no trono de Davi e reinar eternamente sobre o seu povo, provendo-lhe o que eles necessitam de forma física e espiritualmente. Com essa introdução, eu apresento a seguinte proposição do nosso sermão, que é a seguinte: Jesus condescende conosco, Ele conhece a nossa miséria e graciosamente Ele nos acolhe com amor e misericórdia. Jesus condescende conosco, e eu quero explicar isso hoje. Para mostrar como se dá essa verdade, eu quero dividir esse sermão em duas partes, na qual a primeira parte nós veremos a condescendência de Jesus conosco, e eu quero mostrar quem é essa família de Jesus, e a humanidade de Jesus e sua condescendência para com pecadores como eu e vocês. E na segunda parte nós veremos que Jesus conhece a nossa miséria, e graciosamente nos acolhe com amor e misericórdia. Então veremos que Ele é um rei de misericórdia, Ele é um salvador amoroso, manso e suave. E por fim, algumas aplicações para a nossa maior edificação. Então, irmãos, Jesus condescende conosco, mas quem é a família de Jesus? Olha, sendo Deus, Jesus poderia ter escolhido a melhor família do mundo. Ele poderia ter feito até uma nova humanidade sem pecado. Mas você observa nesse texto que não foi assim. Ele escolheu vir por meio dessa família aqui, por mais complicada que ela fosse. Sabe quando você tem uma família complicada, e talvez você um dia parou na sua vida e pensou assim: meu Deus, por que o Senhor me colocou no meio desse povo? E aí a gente não entende que é no meio daquele povo, no nosso caso, que Deus está trabalhando em nosso coração. Que você pode ter a família mais complicada do mundo, mas foi Deus que lhe colocou lá. Mas Jesus, ele tinha o direito de escolher a família dele, e ele escolheu. E entenda uma coisa: a família dele é cheia de complicações.
Até mesmo os irmãos de sangue dele, filhos de Maria, alguns deles não creram que ele era o Messias, mas ele os amou, veio nessa família. E eu quero falar para você sobre quem são essas pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas que estão na família de Jesus são pessoas que mentiram e não confiaram em Deus, algumas delas. O versículo 2 e 3 citam os nomes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Quando eles tiveram a oportunidade de serem mais fiéis a Deus diante de uma situação difícil, eles mentiram. Eles não confiaram no poder de Deus. Mas se você também perceber, eles foram grandes homens de Deus. E Deus cuidou da vida deles. Jacó, durante muitos anos, foi um trapaceiro. Mas você também pode olhar aí que nós vemos o nome de Judá e de Tamar. E essa mulher Tamar trapaceou seu sogro Judá, pois os filhos de Judá não quiseram ter filhos com ela. Então o que foi que ela fez? Eu preciso de um descendente, foi assim que ela pensou. E Judá, os teus filhos não me dão descendência. Então, o que foi que ela fez? Se vestiu de prostituta, enganou seu sogro, teve relações com ele, e dessa relação ilícita nasceram-lhe 2 filhos gêmeos, né? E um deles está aqui, o seu nome é Pérez, que foi citado na genealogia do Senhor. Entrou para a família do Messias. Nós também vemos nessa genealogia pessoas que praticaram coisas terríveis. O versículo 6 cita Davi. Ele mandou matar Urias, o seu soldado, porque queria ficar com a mulher daquele homem. Ele foi um assassino e um adúltero. O versículo 7 cita o nome de Salomão. Ele foi um grande rei, contudo, irmãos, Salomão foi um mulherengo. Um homem que gostava muito do luxo. E por causa disso ele se desviou e cometeu idolatria também, por causa das suas muitas mulheres. Mas no fim da sua vida, provavelmente, se arrependeu dos seus pecados. Em seguida vem o versículo 7, e nós vemos o nome de Roboão, filho de Salomão, que não governou como Davi, mas desviou o povo de Judá. Ele cometeu idolatria, cultos com prostitutas. Você vê ainda no versículo 7 o nome de Abias, que foi um rei muito ruim. No versículo 8 tem o nome de Jorão, que não foi um bom rei, porque não andou nos caminhos do Senhor. O versículo 9 cita o nome de Acais. Ele foi um rei mau, queimou o seu próprio filho em sacrifício aos deuses. Isso é uma loucura, isso é abominação diante de Deus. E cometeu muitos pecados de idolatria. No versículo 10, nós vemos o nome de Manassés, e esse aqui foi terrível. Depois você pode ler em casa, 2 Reis capítulo 21, todo aquele capítulo, a história do rei Manassés, mas o versículo 6 vai nos dizer que ele queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com os médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira de Deus. Esse homem era ruim, mas ele está na família de Jesus. Ainda vemos o nome de Amon, filho de Manassés, que andou nos mesmos caminhos de seu pai. E meus irmãos, ele foi tão ruim que os seus próprios empregados o mataram. Que coisa terrível. Mas ele está na genealogia do Salvador. Por fim, os versículos 11 e 12 citam o nome de Jeconias. E Jeconias foi um homem amaldiçoado por Deus. Mas nós também encontramos nessa genealogia nome de pessoas virtuosas, que foram transformadas por Deus, como por exemplo, os próprios patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e o rei Davi. Reis bons como Asa, no versículo 7 e 8, Josafá, Ezequias, pessoas piedosas como Boaz, que tinha um coração voltado para Deus. Nós vemos o nome de Ruth, que foi a moabita que se converteu ao Senhor e decidiu amar o Deus da sua sogra. Nós temos o nome também de uma prostituta que se converteu a Deus, Raabe, aquela mulher que guardou os espias para que eles não fossem mortos. E Deus amou aquela mulher e transformou a vida dela. Ela entrou na genealogia do Messias. Raabe. Veja, também vemos o nome de Zorobabel, que foi um governador que ajudou na reconstrução do templo depois da volta dos judeus à sua terra. E por fim nós vemos o nome de José,
que, convencido pelo anjo do Senhor, não abandonou a sua noiva. Ele amou ela. Eu já preguei sobre José uma vez, em Mateus, nesse texto aqui de Mateus capítulo 1, e eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis, num dos livros dele. Eu só lembrei de José com essa frase, quando C.S. Lewis diz assim: nós precisamos de homens de peito, de homens que tenham coragem, de homens que façam o que José fez, não ter abandonado a sua noiva, quando todo mundo poderia ter falado para ele: olha, a tua noiva te traiu. E ele disse: eu seguirei firme com ela, porque o propósito de Deus na vida dela é maior do que aquilo que as pessoas, é maior do que os julgamentos das pessoas. Então, essa é a família de Jesus. E talvez, se olharmos com um olhar bem atento e cuidadoso, cheguemos à conclusão: como é possível que Jesus veio no meio desse povo? Como é possível? Mas ele tem o direito de escolher a melhor família do mundo. E ele escolheu essa daqui. Não é verdade? Se eu e você tivéssemos o direito de escolher a melhor família do mundo, nós não escolheríamos? Nós escolheríamos as pessoas mais perfeitas, aquelas que iriam se dar muito bem com tudo que nós gostamos. Mas Jesus escolheu essas pessoas. E isso é graça. Isso é condescendência, é o Salvador vindo ao mundo caído, entendendo a situação de cada um de nós, e dizendo: olha, eu não vim para os que são sãos, eu vim para aqueles que estão assim como esses homens, um homem como Manassés. Eu vim salvar o que está perdido, eu vim salvar o que está enfermo, eu vim salvar o que está morto em seus delitos e pecados. Então, irmãos, isso nos leva ao nosso segundo ponto, que nos fala sobre a humanidade de Jesus e sua condescendência conosco. Veja, o autor de Hebreus vai dizer que ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Cristo tinha que vir ao mundo assim em forma humana, vir nessa família, vir nessa linhagem marcada por conflitos, pecados, orgulho, mas também com pessoas virtuosas e transformadas por Deus. E aí um dos pais da igreja, chamado Gregório de Nazianzo, ele vai dizer que aquilo que não foi assumido, também não foi redimido. Jesus tinha que vir como um homem. Ele poderia, pelo poder que tem, ter resolvido todas as coisas como Deus que ele é. Mas os planos de Deus, Cristo tinha que vir como homem, vir nessa família complicada. E como um ser humano que é, ele tinha que sofrer todas as coisas, mesmo sem pecado. E eu quero dizer para você como é bonita a humanidade de Jesus. Quando você para pensar nessa questão, veja, em sua humanidade, Cristo, ele pode dar o seu sangue para nos livrar da ira de Deus, assim como o sangue do animal era derramado sobre a tampa do propiciatório, para desviar a ira de Deus de sobre o seu povo. Em sua humanidade, Jesus pôde derramar o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados, pois com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se cumprem com sangue, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a humanidade de Jesus é como aquilo que Gregório, o pai Gregório disse, ele teve que assumir para que ele pudesse redimir a nossa vida, assumir uma humanidade, e em sua humanidade ele concede com o que é fraco, pois conhece a nossa fraqueza. Sua humanidade nos ensina que ele pôde cumprir toda a exigência da lei de Deus, porque nós não podemos cumprir, porque nós somos falhos, porque não há um só pecado que nós não tenhamos, não há um só ponto da lei que nós não tenhamos quebrado hoje, mas Jesus cumpriu toda a exigência da lei. Em sua humanidade, meus irmãos, ele nos garante que temos um intercessor que conhece as nossas fraquezas e tentações, como diz em Hebreus 4,16 e lemos hoje à noite, porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então perceba como nós devemos dar valor à humanidade de Jesus, nosso bendito Salvador, porque sem isso nós não teríamos um Salvador que pudesse condoer-se das nossas fraquezas. Mas Cristo, como humano, Ele pode olhar para mim, para você e dizer assim: eu sei o que você sente. Não é que como Deus Ele não possa, porque Ele é Deus homem, e essas coisas não se separam. Mas a sua natureza humana, em sua natureza humana, tendo sido tentado em todas as coisas, provado em todas as coisas, Ele pode dizer assim: eu sei quais são as suas provações. Eu sei qual é o desespero do seu coração. Porque no Getsemane, se você olhar para lá, Jesus está agonizando por causa que Ele vai morrer em nosso lugar. Então Jesus sabe o que é o desespero do coração de um ser humano. Mas isso nos leva à nossa segunda parte do sermão, a qual nos ensina, irmãos, que Jesus conhece a nossa miséria e graciosamente nos acolhe com amor e misericórdia. Então, sendo assim, nós aprendemos que Jesus é um rei de misericórdia. Ele é um Salvador amoroso, manso e suave. A sua genealogia nos mostra que Ele veio para quem? Para pecadores. Aqueles homens, você se lembra daquele texto antes de Jesus falar sobre a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo? Jesus está lá sentado com as meretrizes, com os pecadores, os publicanos, e aí chegam alguns homens: como é que pode que tu és mestre, um homem que se diz tão santo, está aí sentado entre os pecadores? E Jesus disse: olha, é o seguinte, homens como vocês não precisam de mim. É óbvio que eles precisavam, mas Jesus está dizendo: olha, homens como vocês que já se acham sãos, não foi para vocês que eu vim, foi para essas pessoas aqui. E aí Jesus nos ensina, irmãos, na sua genealogia, que Ele nos acolhe em sua graça, que Ele poderia ter feito o maior milagre do mundo e resolver todas as coisas. Ele poderia ter vindo em forma humana, porque Ele é Deus sem precisar vir do jeito que Ele veio, por meio de Maria. Mas Ele veio como um ser humano igual a todo mundo vem, exceto no fato que não houve relações entre Maria e José, porque Ele é obra do Espírito Santo. Mas, irmãos, sendo Deus como Ele é, Ele poderia ter se feito humano, mas Ele veio do jeito que todo mundo vem. Ele foi concebido, Ele cresceu na barriga de Maria, Ele foi uma criança, Ele aprendeu todas as coisas, e a sua humanidade nos diz o seguinte: eu vim para salvar você, que está perdido, para você que olha para a vida e acha que não tem saída nenhuma diante dos seus dilemas. Eu vim para salvar pecadores como você, porque eu tenho condições de salvar você. Então, sendo Deus e sendo homem, isso fala muito alto aos nossos corações, mostrando que Cristo, ele se compadece daquele que é pecador. O fato, meus irmãos, é que se Ele quisesse ter resolvido todas as coisas, como eu disse agora há pouco, sem precisar vir por meio de Maria, Ele teria resolvido. Mas, veja, as coisas não são tão simples assim. A lei de Deus exige perfeição da nossa parte. Deus exige que um homem dê a vida por outro, e o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento foi instituído para nos ensinar isso. Uma vida tem que cobrir os pecados de outras pessoas. Quando você olha para a Páscoa está nos dizendo isso: alguém tem que morrer para derramar sangue e cobrir os nossos pecados. Quando você olha para a ceia está dizendo isso: alguém deu a vida em nosso lugar para nos perdoar e cobrir os nossos pecados. Então a lei exige uma perfeição, e ela quer encontrar alguém que possa dizer: eu estou apto para dar a vida por tal pessoa e libertá-la dos seus pecados. Mas, meus irmãos, quando Deus, pela sua lei, olha para esse mundo caído, Ele não consegue achar ninguém que possa cumprir a sua lei, exceto aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Então, nos decretos de Deus, Ele quis que
os homens pecadores fossem salvos por meio de um sacrifício, o sacrifício de um homem perfeito, sem nenhum pecado, sem mácula, sem mancha. Por isso era necessário que Jesus viesse, que fosse perfeito em todas as coisas, cumprisse a lei, vivesse sem pecado, sofresse todas as coisas e morresse para satisfazer aquilo que a lei diz: eu quero perfeição. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está aqui hoje e você está tentando ser salvo pelas suas próprias forças, porque você acha que cumprindo os mandamentos de Deus você vai ser salvo, meu amigo ou meu irmão, vou ser muito sincero, você vai se decepcionar muito, porque só Jesus pôde fazer isso. Só Jesus pôde cumprir a lei. Todos nós somos falhos. Tiago vai dizer lá no capítulo 2, versículo 10, que todos nós, se caímos em um só ponto da lei, caímos em todos os pontos. Então veja, eu posso olhar para alguém e dizer: fulano é idólatra. E aí Deus olha para mim e diz: mas você também é. Eu posso olhar para tal pessoa e hoje é dia do Senhor e dizer assim: mas você não guarda o dia do Senhor. E Deus olhar para nós e dizer: você também não guarda, porque hoje eu vi o seu coração desviado da minha palavra. Ninguém consegue ser salvo pela lei. Todos nós somos idólatras, construímos ídolos em nosso coração, o nome de Deus geralmente é blasfemado em nosso coração, nós quebramos o dia do Senhor, nós não honramos as autoridades, nós quando odiamos alguém, nós a matamos em nosso coração, nós olhamos para as pessoas e nós adulteramos com os nossos olhos, nós furtamos aquilo que é das pessoas, nós às vezes jogamos injúrias contra as pessoas, nós damos mau testemunho e nós cobiçamos todos os dias. Por isso, esse homem, Jesus, ele é o único que pode cumprir toda a lei e dizer: olha aqui, Senhor, eu estou diante do Senhor representando essas pessoas, porque elas não podem. Você e eu não podemos. Você e eu somos fracos. Deixa eu dizer uma coisa para você: admita a sua fraqueza. Admita a sua fraqueza diante de Deus. Não ache que você é forte e diga: Deus, eu sou fraco. Eu sou fraco mesmo. Aí Lutero tem uma frase, eu não lembro bem, mas eu vou apenas parafrasear, e Lutero dizia mais ou menos assim: quando o diabo joga os meus pecados na minha cara e diz que eu sou um pecador, então eu digo para ele: olhe, Satanás, pecador é meu nome, pecador eu sou um pecador, mas eu sou salvo pela graça de Deus, porque eu não posso cumprir a lei, mas Cristo cumpriu em meu lugar. É para Ele que eu vou, não para mim mesmo, porque eu não tenho condições nenhuma. É esse Jesus que se fez homem, que é homem, Ele que assumiu a nossa humanidade e pôde nos redimir, porque se Ele não tivesse assumido, nós não seríamos redimidos. Portanto, Cristo pode nos redimir, Ele pode nos libertar do poder do pecado e da escravidão do pecado. Somente alguém sem pecados e assim que conhece a nossa miséria humana, poderia estar apto para agir em favor de miseráveis, e esses miseráveis somos nós, irmãos. É por esse motivo que o autor de Hebreus ainda diz, no capítulo 5, versículo 8 e 9, vamos abrir nesse texto, Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9, nos diz assim a palavra de Deus. Andando um pouquinho aí no texto, o autor vai dizer assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então entenda uma coisa: ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele tinha que ser homem, ele tinha que vir numa família assim, de pecadores, para que pecadores entendessem: nós temos um representante diante de Deus, porque o nosso representante falhou no Éden. Quem foi que falhou no Éden? Foi Adão. Adão é que era nosso representante, ele que tinha que viver perfeitamente, e o que foi que ele fez? Ele pecou, mas o segundo Adão chegou,
E o segundo Adão, meus irmãos, cumpriu toda a lei, fez toda a vontade do Pai. E aí ele sofreu todas as coisas, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o nosso Salvador eternamente. Então entenda uma coisa, Jesus conhece a nossa miséria. Graciosamente Ele nos acolhe com amor e misericórdia. Ele é um Rei de misericórdia, Ele é um Salvador amoroso, Ele é manso para conosco, Ele é suave. Ele sofreu na cruz a nossa miséria, suportou a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Na verdade, Ele é aquele que não conheceu o pecado, mas que se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Na cruz Ele sofreu o nosso inferno, para que nós não pudéssemos sofrê-lo eternamente. Saia daqui hoje dando graças a Cristo, dizendo: Senhor, obrigado, porque ninguém pôde sofrer o que o Senhor sofreu na cruz. Se nós pudéssemos entender das formas tão profundas o que foi a agonia de Cristo no Getsêmani, irmãos, nós seríamos as pessoas mais gratas do mundo. Se nós entendêssemos o que significou a agonia do nosso Senhor, nas suas gotas de sangue, no seu suor, nas veias da sua testa, estourando de tanta agonia que Ele sentiu por nós, se nós pudéssemos entender isso, nós seríamos as pessoas mais gratas, as pessoas e ao mesmo tempo as pessoas mais, como é que eu posso dizer, humilhadas diante de Deus. Porque nós somos pecadores e foi por pecadores que Cristo deu a vida. Mas ainda assim, em relação ao mundo que está perdido, nós podemos dizer: Senhor, eu sou muito grato, eu sou muito feliz, porque eu tenho um Salvador como Cristo, que derramou no meu coração o seu amor por meio do seu Espírito que nos foi outorgado. Sim, meus irmãos, nós somos agraciados, as pessoas mais agraciadas e felizes desse mundo, em relação ao mundo, sim. E apesar do peso do pecado que tenazmente nos assedia, ainda assim nós podemos cantar, como diz uma música do grupo Sovereign Grace: ó Senhor, minha rocha e meu redentor, Salvador gracioso da minha vida arruinada, minha culpa e cruz colocaste em teus ombros, em meu lugar tu sofreste, sangraste e morreste, tu ressuscitaste, a sepultura e a morte foram conquistadas, tu quebraste os meus laços de pecado e vergonha, ó Senhor, minha rocha e meu Salvador, que todos os meus dias tragam glória ao teu nome. Nós podemos ainda assim cantar e louvar a Deus. Por isso, irmãos, observe como Jesus é um Rei de misericórdia. Veja como Ele é um Salvador amoroso, como Ele é manso, como Ele é suave. Na cruz Ele foi como um cordeiro manso, que não abriu a sua boca contra os seus algozes. Na sua morte, a sua morte subiu para Deus como um aroma suave, como aquele sacrifício subia para Deus, a sua fumaça como um aroma suave. O espetáculo da cruz nos mostra a beleza do amor e da misericórdia em meio ao horror dos nossos pecados sendo punidos na pessoa de Jesus. O Rei dos Reis quis habitar conosco, e essa genealogia nos diz isso. Olhe para ela, entenda isso, Ele é nosso Emanuel. Ele é Deus conosco, Ele olha para a nossa miséria, Ele amorosamente tem misericórdia de nós. E aí eu quero trazer algumas aplicações para nós essa noite, para que a gente saia daqui ainda mais edificados. Nós aprendemos que Jesus condescende conosco, e que Ele conhece a nossa miséria, e graciosamente nos acolhe com amor e misericórdia. Nós já vimos muitas lições, irmãos, durante a exposição do texto, mas eu quero deixar apenas 2 aplicações para que a gente possa refletir ainda mais e guardar essas coisas em nosso coração. Em primeiro lugar, nossa aplicação, eu quero dizer que Jesus, de fato, Ele condescende conosco, e você e eu precisamos de alguém que entenda nossas dores e se compadeça de nós, e essa pessoa é Jesus. A genealogia dele nos ensina que Deus, apesar de sermos pecadores e indignos da sua graça, Deus deseja estar conosco.
Se você olhar em toda a Bíblia, existe uma coisa chamada princípio Emanuel. Em toda a Escritura, Deus quer habitar com o seu povo. Ele quer fazer morada com o seu povo. O fim de todas as coisas abre sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora veja aqui o versículo 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O desejo de Deus de estar com o seu povo está aqui cumprido, e ele já foi cumprido em Cristo, de uma forma que nós podemos dizer agora: Deus habita conosco, mas Deus ainda habitará ainda mais conosco, em pessoa, carne e osso. Esse Jesus que veio de forma humana, Ele estará conosco em novos céus e nova terra em forma humana. É Ele quem vai enxugar as suas lágrimas, porque já não haverá mais luto, já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque essas primeiras coisas se passarão naquele dia. Então observe como a genealogia do Senhor nos fala sobre o seu amor para com a humanidade, os seus eleitos. Observe como Ele se importa conosco. As pessoas más, aquelas pessoas ruins que estão nessa genealogia, elas evidenciam que apesar disso, Deus quer se relacionar com o ser humano. Deus quer demonstrar a sua graça, em sua onisciência, em sua presciência. Jesus viu, antes da fundação do mundo, como seriam as pessoas, como todas as coisas seriam, e mesmo assim Ele quis se relacionar com o ser humano caído. Isso é graça, isso é misericórdia da parte de Deus. Portanto, mesmo nos conhecendo, o Senhor quer estar conosco. Ele conhece não apenas a nossa pecaminosidade, mas também conhece as nossas dores, as nossas tristezas. Ele conhece, meus irmãos, as nossas enfermidades físicas e espirituais. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa pequenez diante de Deus. Sendo Deus eterno e homem, o Senhor Jesus, Ele não nos rejeita, pelo contrário, Ele nos acolhe. Se você olhar para a Bíblia, Jesus nunca disse não para aquelas pessoas que se achegaram a Ele. Pelo contrário, Ele se compadeceu delas. E aí eu lhe pergunto: você acha que pode ser acolhido por Deus essa noite? E a resposta é óbvio que sim. É óbvio que sim. Talvez você diga assim: ah, Deus, eu sou tão imerecedor. Tão imerecedor. Como outro dia eu conversava com um irmão, e o irmão disse: olha, eu me sinto indigno demais. Imerecedor demais de Deus. E aí eu fui obrigado a dizer para ele: mas não se esqueça, que é verdade o que você está dizendo, mas Deus é um Deus cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Irmãos, a gente nunca pode esquecer isso, que Cristo, Ele nos ama, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente nunca pode esquecer disso, porque se a gente esquecer disso, nós estamos jogando fora a obra da cruz, que foi por amor. Não se esqueça disso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor quer que nós dependamos dEle, exclusivamente, porque é assim que Ele nos diz: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz a sua alma. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos a mim, ouvi e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Jesus diz para nós essa noite, irmãos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você e eu precisamos de alguém assim, de alguém que entenda a nossa miséria, de alguém que entenda as nossas dores, de alguém que saiba dos nossos problemas. E talvez você esteja aqui pensando, Senhor, mas eu sou tão indigno, Senhor, mas eu me sinto a pessoa mais escanteada do mundo, eu olho para as pessoas e eu acho que elas não me amam, eu acho que eu sou abandonado por minha família, eu acho que meu cônjuge não está nem aí para mim. Meus irmãos, pare de olhar para as pessoas e comece a olhar para Cristo, porque Ele está do seu lado, porque Ele é o único que entende a sua fraqueza, porque é aquele que olha para nós e não nos julga segundo a nossa aparência, porque Ele sabe que nós somos pecadores, mas o que Ele sofreu na cruz é por causa disso mesmo, é por causa de pecadores como eu e vocês, é por causa de pessoas que quebram a lei de Deus todos os dias. Olhe para Ele e entenda que como o homem que Ele é, Deus homem que Ele é, Ele pode interceder diante de Deus por sua vida, porque Ele assumiu aquilo que Ele pôde redimir, a nossa humanidade. O único homem que pode compreender a nós, é aquele que assumiu isso, a nossa humanidade. Esse homem é Jesus. E por que Ele faz isso? Porque Ele conhece a nossa dor, Ele quer nos curar, Ele quer dar a você e a mim alegria e satisfazer o nosso coração, preenchendo com a sua graça e com o seu amor. Não se esqueça disso. Mas, em segundo lugar e por fim, você e eu precisamos de um rei que não falha. Esse rei é Jesus. A genealogia do Senhor também nos ensina que o rei tão esperado chegou. Por isso Ele pôde vencer a morte, pois a morte não pode ter domínio sobre quem pôde vencê-la. E Ele venceu o pecado. Sua morte se deu não porque Ele pecou, mas porque Ele tomou as nossas dores e enfermidades, a nossa iniquidade sobre si, e carregou no madeiro. Cristo é um rei perfeito, e é desse rei que nós necessitamos. Nós passamos por um tempo de política e ainda estamos vivendo, e nesse tempo de política, seja de prefeitos, vereadores, seja de presidente, ou seja lá do que for, geralmente as pessoas estão dispostas a morrer por um homem que promete rios e mundos para elas. E tem um detalhe, todos eles decepcionam, porque eles não conseguem cumprir aquilo que prometeram. Mas Cristo é aquele que cumpre todas as suas promessas. Você e eu precisamos de um rei assim, que nos diz o que pode cumprir. Você e eu precisamos de um Salvador assim, que disse, Pai, eu vou fazer a tua vontade, eu vou morrer no lugar deles, eu vou governar a vida deles e Ele governa. Portanto, irmãos, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pare de achar que homens mortais irão resolver a sua vida. Olhe para Cristo, busque a Ele. Pare de achar que uma eleição vai resolver todos os problemas do mundo. Olha, todo o sistema político tem como filosofia principal redenção também, mas nenhum deles consegue redimir. O único rei que pode redimir esse mundo se chama Jesus Cristo, e é a Ele que nós devemos ir confiar. Confie em Cristo e apegue-se à sua palavra, e entenda que como Rei eterno, Ele é o único que pode garantir o sustento da sua vida. Eu quero concluir nessa noite, dizendo que nós vimos no início, pregar numa genealogia é uma coisa muito incomum.
mas nós teríamos muitas coisas ainda a falar aqui, e o tempo não deixa. E graças a Deus por isso. Em tudo dai graças, né? Mas o que eu quero, do fundo do meu coração, é que os irmãos entendam que quando vocês olharem para esse texto, vocês entendam, Jesus veio ao mundo, Ele amou essas pessoas. Ele amou pecadores. Ele deu a vida por pecadores. Ele assumiu uma humanidade para poder redimir a humanidade. Que Deus nos abençoe e que Ele guarde em nossos corações a sua palavra, tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e bendito Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é tão bendita. A tua palavra é tão maravilhosa, Deus, porque ela nos revela que o teu Filho amado veio ao mundo dar a vida em nosso lugar. Obrigado, Senhor, nós te damos graças a Deus por Cristo Jesus, porque sem Ele, ó Deus, nós estaríamos perdidos. Sem Ele, ó Pai, nós estaríamos até agora, na verdade nós nem estaríamos aqui, ou se estivéssemos, estávamos dando glória a qualquer coisa, menos a Cristo, nosso Salvador e Redentor. Mas, ó Deus, obrigado, porque sem Ele nós também estaríamos, ó Pai, no reino das trevas. Mas Ele nos salvou, Ele nos chamou com santa vocação, nos escolheu antes da fundação do mundo, e, ó Pai, nos redimiu no tempo. Obrigado, Senhor, obrigado de todo o nosso coração pelo grande amor com que o Senhor nos amou, porque estando nós mortos em nossos delitos, o Senhor graciosamente nos salvou e já nos fez assentar nos lugares celestiais. Pela graça nós somos salvos, não por nossas obras, mas mediante a fé, que é um dom do Senhor. Ó Deus, não para que nos gloriemos, não de obra para que nos gloriemos, mas pela tua graça. Obrigado, ó Deus, obrigado por ter nos transformado em novas criaturas, feitura de Deus, criadas feito nova criatura para as boas obras que o Senhor preparou de antemão. Louvado seja o Senhor por tudo, assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus, Pai, amém.